Feche os olhos e se coloque no lugar de Rafael. A voz embargada pelo desespero, tentando provar sua inocência enquanto as grades se fecham, sufocando a esperança. Sinta o frio do concreto e o peso do olhar de quem já te condenou. Um momento de descuido, um julgamento apressado, e agora, 20 anos de uma vida arrancada à força. Agora, imagine ser Gabriela, uma médica que, ao olhar para aqueles olhos repletos de dor e injustiça, sente o coração pulsar com um propósito que desafia o impossível. Cada visita ao presídio é uma roleta russa. E se o amor, que nasce de forma tão inesperada, não for suficiente para salvar o homem que todos acreditam ser culpado, você arriscaria tudo por uma única chance de mudar o destino? Chovia forte, como se o céu chorasse pelas injustiças que estavam prestes a acontecer. Em um beco escuro e vazio, um grito desesperado ecoou, misturando-se ao som das gotas pesadas de chuva e ao barulho distante de sirenes. Não, por favor. A voz do empresário, um homem de meia idade, transbordava medo e desespero. Um disparo, depois, o silêncio ensurdecedor. Quando a polícia chegou ao local, Rafael estava a poucos metros de distância, as mãos cobertas de sangue e o olhar perdido. Uma arma caída no chão próximo a ele selava o que parecia ser um caso claro. Ele era o assassino. Mãos para o alto! Gritou um dos policiais, apontando a arma para Rafael. Ele levantou os braços lentamente, sentindo o peso de uma injustiça que já conhecia bem. O medo e a confusão estampados em seu rosto não importavam. Antes mesmo de abrir a boca para se defender, já estava condenado. Eu não fiz isso. Eu juro. Sua voz saiu embargada, desesperada. Eu estava no trabalho. Eles têm câmeras. Eu posso provar. Mas as palavras dele ecoaram sem resposta. Os policiais o algemaram com força e o arrastaram até a viatura como se fosse um animal selvagem. O olhar acusador e frio de todos ao redor deixava claro, ninguém acreditava nele. Ou pior, ninguém queria acreditar. Horas depois, na delegacia, Rafael tentou explicar seu paradeiro mais uma vez. Falou sobre o trabalho noturno como garçom em um restaurante no outro lado da cidade. Mencionou os colegas que poderiam confirmar a história. Mas cada tentativa de se defender parecia apenas reforçar as acusações contra ele. Chega! Um dos investigadores bateu na mesa com força, encarando Rafael com desdém. Não adianta tentar se livrar dessa, rapaz. Você estava lá, o sangue nas suas mãos prova isso, e nós temos testemunhas que te viram perto do beco. Assuma logo a culpa e acabe com isso. Sofia, a irmã mais nova de Rafael, correu para a delegacia assim que soube da prisão. Seu coração martelava no peito como se quisesse explodir, e os olhos dela, arregalados de terror, só transmitiam uma certeza: não podia deixar o irmão passar por aquilo sozinho. Ele é inocente? Gritou, as lágrimas misturando-se ao suor e à chuva que ainda escorria pelo rosto. Meu irmão estava no trabalho. Eu falei com ele no telefone naquela noite. Moça, eu sugiro que você vá para casa e deixe a justiça trabalhar, respondeu o delegado com uma calma glacial, como se estivesse dispensando uma criança chorona. Justiça? Ela riu amargamente, encarando cada um ali. Não existe justiça para quem nasce como a gente, não é? Vocês já decidiram antes mesmo de ouvir o que ele tem a dizer. Os dias que se seguiram foram como um pesadelo do qual Rafael não conseguia acordar. O julgamento foi rápido, quase um teatro macabro onde cada peça já estava em seu devido lugar. As testemunhas apresentadas pela defesa foram desacreditadas, as provas de inocência descartadas e as digitais na arma, que Rafael alegava terem sido forjadas, foram o suficiente para selar o destino dele. No tribunal, Rafael mantinha a cabeça erguida, embora a angústia transbordasse de seus olhos. Quando o veredito foi anunciado, 20 anos de prisão por homicídio doloso, ele olhou para a irmã na plateia, e o mundo pareceu parar. Sofia chorava em silêncio, abraçada a si mesma, como se pudesse se proteger da dor avassaladora que sentia. Isso não é o fim, Rafael, ela sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Eu vou provar que você é inocente, custe o que custar. Do outro lado da cidade, Gabriela assistia ao noticiário enquanto se preparava para mais um dia no hospital.
A repórter relatava a condenação de Rafael com um tom insensível, quase como se fosse um evento corriqueiro. Homem negro, com histórico de delitos, condenado pelo assassinato de empresário influente. Dizia a manchete fria, mas foi a expressão no rosto de Rafael que chamou sua atenção. O olhar de derrota misturado à fúria contida. Algo nele a fez parar por um momento. Por que estou me importando? Murmurou para si mesma, balançando a cabeça para afastar o pensamento. E ainda assim, a imagem daquele rosto perturbado, injustiçado, ficou gravada em sua mente, como uma sombra que ela não conseguiria afastar tão cedo. 3 anos se passaram desde a fatídica condenação. O ambiente da penitenciária estadual, com suas paredes cinzentas e grades que pareciam sufocar cada pedaço de esperança, se tornou um reflexo da alma de Rafael. A rotina dura e impiedosa já tinha deixado marcas profundas em seu corpo e espírito. Sua pele, antes vibrante, agora parecia opaca. Os músculos que outrora carregavam vigor, murchavam sob o peso do tempo que se arrastava. Cada novo dia era apenas uma repetição sombria do anterior. Gabriela, agora uma jovem médica com mais experiência e, talvez, um pouco menos de idealismo, se dirigia pela primeira vez à ala médica da penitenciária. Sentia-se nervosa e apreensiva, mas determinada. No fundo, sabia que trabalhar ali seria desafiador, porém necessário para completar seu treinamento. Quando pisou naquele lugar pela primeira vez, um arrepio percorreu sua espinha. O som das portas se fechando atrás dela era como o som de um destino selado. Doutora Gabriela, certo? Perguntou um dos guardas enquanto a escoltava pelos corredores. Aqui as coisas são diferentes. Só não se aproxime demais dos presos. Eles são perigosos. E principalmente não confie em nenhum deles. Ela assentiu, mas não conseguiu deixar de notar o tom desumanizador na voz dele. Para aqueles homens de farda, os detentos não eram mais pessoas. Eram apenas números e fichas criminais. Entrou no consultório improvisado e começou a organizar os materiais, tentando não pensar nos olhares que sentia através das grades. Emergência no pavilhão B. Briga entre os detentos. Um gravemente ferido. A voz no rádio ecoou pelos corredores, causando um alvoroço imediato. Gabriela respirou fundo. Era sua primeira intervenção ali, e ela precisava manter a calma. Acompanhada por 2 guardas, chegou ao local da briga. O cheiro de sangue e suor a atingiu de imediato. No chão, um homem magro, com a camiseta encharcada de sangue, gemia de dor. Ela se ajoelhou ao lado dele, examinando os ferimentos rapidamente. Preciso de gás e soro fisiológico, agora, ordenou, sem desviar o olhar do ferido. Enquanto realizava os primeiros socorros, algo a fez levantar a cabeça. Um pouco afastado, encostado na parede e respirando com dificuldade, estava Rafael. O rosto dele tinha um corte profundo na sobrancelha, e as mãos tremiam levemente. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu uma onda de reconhecimento. O mesmo olhar, o mesmo rosto do noticiário de 3 anos atrás. — Você está bem? Ela perguntou, a voz mais suave do que pretendia. Rafael a encarou por um instante, os olhos opacos, antes de murmurar. Nunca estive bem aqui. Gabriela engoliu em seco. A resposta dele não era apenas uma constatação física. A dor nas palavras era quase tangível. Terminou de atender o primeiro homem e se levantou, aproximando-se de Rafael. Com cuidado. Deixe-me ver esse corte, disse gentilmente. Não precisa, ele respondeu, tentando se afastar. É só mais uma cicatriz entre tantas. Mas ela insistiu, e ele, exausto demais para protestar, se deixou examinar. Gabriela tratou do ferimento com mãos firmes, mas delicadas, sem pressa, como se quisesse, de alguma forma, remediar não só a dor física, mas também um pouco do sofrimento interno que via transbordar dele. — O que aconteceu aqui? Perguntou ela, enquanto pressionava um algodão com desinfetante contra o corte. Rafael deu um riso sem humor. — O que sempre acontece? Uma briga por comida, espaço, ou talvez só pelo prazer de ver alguém sangrar. Eu tentei apartar, mas... Ele fez um gesto vago, resignado. Aqui dentro,
Tentar ajudar só piora as coisas. Mesmo assim, você tentou? Gabriela franziu as sobrancelhas, surpresa. Não consigo ficar de braços cruzados quando vejo uma injustiça. Ele parou, como se percebesse a ironia de suas próprias palavras. Mesmo sabendo que, para muitos, eu sou a maior injustiça de todas. Nesse instante, Gabriela sentiu o coração apertar. Algo naquela frase, na maneira como ele a proferiu, a tocou profundamente. Terminou o curativo e ficou um instante em silêncio, sem saber o que dizer. — O que foi, doutora? Ele perguntou, olhando-a de soslaio. — Está com medo? Ela balançou a cabeça. — Não, só... Hesitou, e então decidiu ser honesta. — Eu vi o seu caso no noticiário e... não sei. Algo me disse que você não parecia culpado. Rafael riu, um som seco e amargo. Nem todos conseguem ver isso. E, para ser honesto, nem eu mais sei se realmente vale a pena lutar. O olhar dele encontrou o dela, intenso e cheio de dor. A verdade não tem valor aqui. Só o que importa é sobreviver. Gabriela queria dizer algo que trouxesse conforto, mas as palavras fugiam. Em vez disso, deu um leve aperto no ombro dele antes de se levantar. — Se precisar de alguma coisa... Disse sem muita certeza se ele entenderia o que realmente queria dizer. — Não se preocupe comigo, doutora. Aqui. Eu sou só mais um caso perdido. Mas quando Gabriela se virou para ir embora, ouviu um sussurro quase inaudível. — Obrigado. Por me ver. O coração dela apertou. Aquelas simples palavras, carregadas de significado, ecoaram dentro dela como um pedido de socorro. Foi a partir desse pequeno gesto, desse primeiro encontro, que algo começou a mudar entre os dois. Dias depois, Sofia conseguiu encontrar o meio de visitar Gabriela no hospital. Desesperada, foi diretamente ao ponto. — Doutora Gabriela, eu sei que não temos dinheiro, mas eu preciso da sua ajuda. Meu irmão, você o conheceu. Ele é inocente. Por favor, você é a única que pode acreditar nele. Gabriela olhou para Sofia e sentiu a urgência naquelas palavras, o mesmo desespero que vira nos olhos de Rafael. Ela a sentiu levemente, sem saber exatamente onde aquilo a levaria, mas sentindo, no fundo, que não poderia simplesmente ignorar. — Me conte tudo. Quero ouvir a verdade, respondeu Gabriela, sem perceber que aquela simples frase marcaria o início de uma nova luta. A luta para provar que, dentro daquele homem ferido e esquecido, havia uma inocência que o sistema se recusava a enxergar. As luzes frias da penitenciária piscavam levemente enquanto Gabriela, determinada, cruzava o corredor em direção à sala de visitas. O som seco de portas de metal se fechando ecoava como um lembrete do quão restrito e opressor aquele lugar era. Cada passo que ela dava parecia pesar mais que o anterior. A decisão de ajudar Rafael era arriscada, mas algo dentro dela não conseguia ignorar o pedido desesperado de Sofia e o olhar cheio de resignação de Rafael. Assim que a porta de metal se abriu, lá estava ele. Rafael mantinha o corpo rígido, os olhos baixos e as mãos entrelaçadas sobre a mesa, como se esperasse outro golpe da vida. Quando levantou o olhar e viu Gabriela ali, o espanto passou rapidamente para uma expressão cautelosa. — O que você está fazendo aqui? Ele não conseguiu esconder o tom de incredulidade e, talvez, um fio de esperança. Gabriela respirou fundo, sentando-se à frente dele. As grades e o vidro blindado que os separavam não conseguiam impedir a intensidade do momento. Ela escolheu as palavras com cuidado. — Eu estou aqui porque acredito em você, Rafael. Seus olhos se encontraram e ele pôde ver a sinceridade neles. — Quero ajudar. Quero provar sua inocência. Rafael soltou uma risada amarga, desviando o olhar. Ele esfregou as têmporas, como se tentasse afastar uma dor insistente. — Acreditar em mim? Repetiu, quase num murmúrio. Todos acreditavam no início, mas a verdade é que eu fui esquecido. O que você poderia fazer que outros já não tentaram? Eu sou médica, não sou advogada. Gabriela tentou manter a voz firme, mas sentiu a própria insegurança. Mas Sofia me mostrou detalhes do seu caso, e eu percebi que houve falhas gritantes na investigação.
Algumas testemunhas não foram ouvidas, provas foram descartadas sem explicação. Há algo errado, Rafael, e eu não vou parar até descobrir o que é. Rafael balançou a cabeça, um misto de exasperação e desespero. Sofia é teimosa, sempre foi. E você? Ele a olhou de cima a baixo, como se tentasse decifrá-la. Você deveria se afastar disso antes que se envolva demais. Aqui, onde estou, é onde pertenço aos olhos de todos. Não há justiça para alguém como eu. Gabriela se inclinou um pouco para a frente, encurtando a distância o máximo que podia. Você não pertence a este lugar, Rafael. E mesmo que todos estejam contra você, eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou te deixar. O silêncio se estendeu entre eles, carregado e denso. Rafael finalmente cedeu e deixou escapar um longo suspiro, como se estivesse liberando anos de frustração. Tudo bem, ele murmurou. Se é isso que quer, eu vou colaborar. Os dias seguintes se transformaram em uma corrida contra o tempo para Gabriela e Sofia. As duas começaram a revisitar testemunhas e a procurar brechas nos depoimentos. Mas cada nova informação parecia cercada de obstáculos. Gabriela sentia que estava mergulhando em águas escuras, perigosas, e então começaram as ameaças. Certa noite, ao sair do hospital, encontrou o carro com os pneus esvaziados e um bilhete preso ao para-brisa. Afaste-se enquanto pode. Seu coração disparou, mas em vez de recuar, sentiu a raiva crescer. Estava disposta a ir até o fim. Você está ciente do que isso pode significar para você? Questionou Sofia, apreensiva, quando Gabriela lhe mostrou o bilhete na manhã seguinte. Eles não vão parar até te destruir também, se acharem que você é um risco. Gabriela hesitou por um momento, mas o olhar determinado retornou rapidamente ao rosto. Não vou desistir, Sofia. Eles podem tentar me intimidar, mas eu não vou recuar. Rafael não é só um caso para mim. É alguém que merece justiça, e eu não vou permitir que o deixem aqui para apodrecer. As duas passaram semanas mergulhadas em documentos e registros antigos. Entrevistaram novamente funcionários do restaurante onde Rafael trabalhava na noite do crime. Um deles, um garçom de meia-idade, parecia especialmente nervoso. Eu já falei com a polícia, gaguejou o homem, olhando por cima do ombro, como se esperasse ver alguém o espreitando. Eu não posso falar mais nada. Mas você sabe que Rafael estava no restaurante aquela noite, não sabe? Insistiu Gabriela, o coração acelerado. Ele não podia ter matado aquele empresário. O homem baixou os olhos, mordendo o lábio. Eu não posso, repetiu, a voz mais baixa. Vocês não entendem. Se eu falar mais alguma coisa, não sei o que vai acontecer comigo. Por favor, isso é importante. Sofia interveio, lágrimas nos olhos. É a vida do meu irmão. Ele não pode pagar por um crime que não cometeu. O garçom hesitou, então soltou um longo suspiro. Tudo que eu posso dizer é que eu vi alguém naquela noite. Não sei quem era, mas não era o Rafael. Ele olhou para Gabriela e Sofia com um medo quase paralisante. Mas quando eu disse isso à polícia, eles me mandaram calar a boca. Depois, um homem veio até minha casa e disse que, se eu quisesse continuar vivo, era melhor esquecer o que eu vi. Gabriela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem foi esse homem? Perguntou ela com a voz trêmula. Não sei. O garçom olhou ao redor, como se estivesse prestes a correr. Mas parecia ser alguém influente. Eu não consigo me lembrar. Foi muito rápido, e eu só queria que tudo acabasse. O encontro deixou Gabriela e Sofia mais determinadas do que nunca. Havia forças maiores envolvidas, pessoas poderosas que não queriam que a verdade viesse à tona. Elas levaram o depoimento do garçom para um advogado que aceitara reavaliar o caso e, juntos, começaram a preparar um pedido de reabertura do processo. Enquanto isso, na prisão, Gabriela continuava visitando Rafael regularmente. Ele estava mais aberto, mais disposto a compartilhar pedaços de sua vida, histórias de uma juventude marcada pelo preconceito e pela discriminação. Em cada conversa, Gabriela sentia a admiração por ele crescer, assim como a atração. Eu sei que está colocando muito em risco por mim, Gabriela. Rafael disse um dia,
olhando-a com uma mistura de gratidão e tristeza. Não sei se mereço tudo isso. Ela se inclinou, tocando de leve o vidro que os separava. Não é uma questão de merecer, Rafael. É uma questão de verdade. E eu não vou parar até que todos vejam quem você realmente é. Os olhos de Rafael brilharam levemente, como se uma esperança antiga, há muito apagada, começasse a renascer. Os dias seguintes trouxeram consequências implacáveis para Gabriela. Ela sabia que estava desafiando forças maiores, mas não imaginava a rapidez com que sua vida seria afetada. Quando chegou ao hospital naquela manhã, foi recebida por um silêncio tenso e olhares desconfiados dos colegas. — O que está acontecendo? Sussurrou a uma enfermeira que costumava ser simpática. A mulher olhou ao redor antes de responder, como se temesse ser vista falando com Gabriela. — Ouvi dizer que você foi chamada para uma reunião com a diretoria. Agora. Gabriela sentiu um nó se formar em seu estômago. Subiu até a sala do diretor e, ao entrar, encontrou uma atmosfera pesada. Sentados à mesa estavam o diretor do hospital, 2 membros do conselho e, para sua surpresa, um advogado que não conhecia. — Doutora Gabriela, por favor, sente-se, disse o diretor, sem a cordialidade habitual. Temos questões sérias a discutir. Ela obedeceu, os dedos trêmulos sobre o colo. O silêncio que se seguiu foi cortante. O diretor pigarreou antes de continuar. Recebemos informações preocupantes de que a senhora está se envolvendo em um caso judicial altamente delicado, utilizando o nome e os recursos do hospital sem autorização. Isso é verdade? Gabriela tentou manter a voz firme, embora o coração batesse descompassado. Eu estou ajudando na reavaliação de um caso criminal. Sim. Mas estou fazendo isso como cidadã, e não como médica do hospital. Não foi o que ouvimos, retrucou o advogado, abrindo uma pasta com papéis. O seu nome está diretamente associado a uma reabertura de processo, e isso está gerando uma má repercussão para nossa instituição. Como sabe, qualquer envolvimento em casos controversos pode manchar nossa imagem. Vocês estão me afastando por eu tentar provar a inocência de alguém? Gabriela se levantou, a indignação transparecendo. Isso é um hospital público. Estamos aqui para defender a vida e a justiça, não para nos acovardarmos. Basta. O diretor levantou a voz, o rosto avermelhado de frustração. Não se trata de covardia, doutora. Trata-se de manter a neutralidade e evitar problemas que não nos dizem respeito. Portanto, sua licença médica está suspensa por tempo indeterminado. Sugerimos que utilize este período para reavaliar suas prioridades. Aquelas palavras foram como um soco. Gabriela sentiu o chão sumir sob seus pés. Suspensa? Sussurrou, incrédula. Mas não há mais o que discutir. Está dispensada? Ela saiu da sala com a cabeça erguida, mas, ao atravessar o corredor, as lágrimas começaram a encher seus olhos. Seus colegas sussurravam entre si, desviando o olhar quando ela passava. Sentiu-se completamente só, uma pária em um ambiente onde, até poucos dias atrás, era respeitada e admirada. Ao sair do hospital, encontrou Sofia esperando por ela no carro. A irmã de Rafael a observou, os olhos carregados de preocupação. O que aconteceu? Gabriela entrou no carro e, apenas ao fechar a porta, permitiu-se desabar. Contou a Sofia sobre a suspensão e sobre como sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Eu perdi meu emprego, Sofia, murmurou, a voz embargada. E tudo por acreditar em vocês. Sofia tocou de leve o ombro de Gabriela, o rosto contorcido de culpa. Não era isso que eu queria, disse ela, com os olhos marejados. Eu não queria que você perdesse tudo por nossa causa. Gabriela enxugou as lágrimas rapidamente e respirou fundo. Eu não perdi tudo. Ainda tenho minha determinação, e ainda tenho você e Rafael. E eu vou continuar lutando, mesmo que isso signifique perder todo o resto. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento onde morava, Gabriela enfrentou a reação mais difícil, a de sua própria família. Sentada à mesa da sala de jantar, ela ouvia o pai, um homem austero e tradicional, discursar com o rosto vermelho de raiva. Você enlouqueceu? Defendendo um criminoso e arriscando sua carreira?
Já é um escândalo na cidade. Gabriela, você está jogando fora todos os anos de esforço que fizemos para te dar um futuro decente. A mãe de Gabriela, uma mulher de traços delicados e voz sempre baixa, tentava intervir, mas a voz do pai abafava qualquer tentativa de reconciliação. Ele não é um criminoso, Gabriela gritou, a voz estridente cortando o ar. Vocês sequer tentaram entender a história dele. Rafael foi injustamente acusado, e se eu puder fazer algo para mudar isso, então vou fazer. Nós criamos você para ser uma médica, uma mulher de respeito, não para se envolver com bandidos e acabar como uma desgraçada. O silêncio que se seguiu foi como um golpe. As palavras do pai, ditas com tanta dureza, feriram mais fundo do que Gabriela imaginara. Ela se levantou, os olhos brilhando de determinação. Se é assim que vocês pensam, talvez eu devesse ir embora. A mãe deu um passo à frente, mas o pai a segurou pelo braço, o rosto fechado. Vá então, mas não conte com nada de nós. Você está sozinha. Gabriela pegou uma mochila com poucas roupas e saiu de casa sem olhar para trás. Sentiu o vento frio bater em seu rosto, mas havia um calor dentro de si, a chama da convicção que se recusava a se apagar. Com o passar dos dias, Gabriela continuou a investigar o caso e a visitar Rafael. A amizade entre eles se transformava, lentamente, em algo mais. Havia uma força invisível que os atraía, um laço que se fortalecia a cada palavra trocada, a cada olhar compartilhado. Você deveria se afastar de mim, Rafael disse um dia com um suspiro. Tudo que toco se destrói. Não quero te ver perder mais nada por minha causa. Já te disse antes, Rafael. Gabriela se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos nos dele. Não se trata de perder, trata-se de lutar. Eu escolhi lutar por você e por mim. E então, como se as palavras não fossem suficientes, Gabriela atravessou o vidro e encostou os lábios no dele, do outro lado das grades que os separavam. Foi um beijo breve, mas cheio de significado. Eles estavam juntos nessa luta, e nada, nem mesmo as grades, conseguiria mantê-los distantes. O guarda interrompeu, batendo na porta. Chega por hoje. Visita encerrada. Gabriela se afastou, os olhos marejados. Eu vou te tirar daqui, Rafael. Eu prometo. Mas a promessa dela estava prestes a ser testada como nunca antes. O ar estava carregado de tensão. Gabriela e Sofia se encontraram no pequeno escritório do advogado que aceitara revisar o caso. A sala, repleta de documentos e pastas empoeiradas, parecia um amontoado de esperança e desespero. Enquanto o advogado falava, cada palavra ecoava como um sino de alerta. Vocês precisam entender que levar um caso como este adiante não é apenas arriscado, é quase suicídio. Ele ajustou os óculos, examinando os papéis diante de si. As provas que estamos apresentando podem incomodar muita gente, gente poderosa. Se forem em frente, não haverá volta. Gabriela e Sofia trocaram um olhar firme. Ambas já haviam sacrificado demais para recuar agora. Sabemos o que está em jogo, doutor, respondeu Sofia, a voz embargada, mas determinada. Se desistirmos agora, Rafael passará o resto da vida na cadeia por um crime que não cometeu. Temos que seguir em frente. O advogado suspirou, esfregando a têmpora. Nesse caso, temos que agir rapidamente. A testemunha que encontramos, o ex-colega do empresário, é a nossa peça-chave, mas ele está com medo, recuando. Precisamos garantir sua proteção antes de qualquer coisa. Se ele voltar atrás, todo o nosso esforço será em vão. Gabriela assentiu, a mente já fervilhando com possibilidades. Ela e Sofia se despediram do advogado e se dirigiram ao pequeno café onde a testemunha concordara em encontrá-las. Ao chegarem, um homem de meia-idade, com olhos inquietos e mãos trêmulas, as esperava em um canto isolado. A tensão no ar era quase palpável. Eu não tenho muito tempo, murmurou ele, olhando ao redor constantemente, como se esperasse ser atacado a qualquer momento. Mas eu vou falar. Eu vi outra pessoa naquela noite. Ele estava discutindo com o empresário no escritório, mas quando eu quis dizer isso à polícia, fui intimidado a me calar. Gabriela se inclinou para a frente, sentindo o coração acelerar. Quem te intimidou?
Perguntou, a voz baixa, tentando parecer calma apesar da tempestade interna. Não sei o nome dele, mas sei quem estava envolvido. Um dos sócios da empresa. Ele é muito influente, tem conexões com políticos e gente do alto escalão. A voz do homem falhou, os olhos arregalados de pavor. Se eles souberem que eu estou falando com vocês, nós vamos protegê-lo. Sofia interveio, a mão tocando levemente a do homem. Só precisamos que você conte tudo no tribunal. O homem assentiu lentamente, mas Gabriela sabia que o medo ainda o dominava. No fundo, ela mesma temia o que poderia acontecer. Saíram do café com a promessa de preparar a audiência, mas um pressentimento sombrio a seguiu. No dia seguinte, Gabriela decidiu ir ao hospital para buscar alguns pertences deixados para trás. Quando entrou, o silêncio pareceu mais denso do que nunca. Ela caminhou pelos corredores, sentindo o peso dos olhares dos antigos colegas. Então, para sua surpresa, encontrou-se cara a cara com o Dr. Álvaro, seu antigo mentor. Gabriela, precisamos conversar. A voz dele soou estranhamente calma, mas havia algo de inquietante em seus olhos. Ela hesitou por um momento, mas seguiu-o até uma sala vazia. Assim que a porta se fechou, o semblante de Dr. Álvaro mudou drasticamente. Eu não sei o que você pensa que está fazendo, disse ele, a voz baixa e cortante. Mas você precisa parar. Agora? Como assim? Gabriela recuou um passo. Surpresa. Eu só estou tentando ajudar Rafael. O senhor sabe o que é certo. Ele é inocente. Inocente? O riso de Dr. Álvaro foi frio, quase sarcástico. A verdade, Gabriela, é irrelevante. A questão é que você está cutucando feridas que não devem ser abertas. Eu tentei protegê-la, mantê-la longe disso. Mas você insistiu. Ela sentiu o corpo gelar, um calafrio percorrendo sua espinha. O que o senhor quer dizer com mantê-la longe disso? Eu tenho contatos, Gabriela. Contatos que me informaram sobre as suas investigações. Não pensei que você fosse levar isso tão longe. Ele se aproximou, o rosto a poucos centímetros do dela. Se continuar, você vai se queimar. E quem sabe o que mais pode acontecer? A sua carreira já foi destruída, não vai querer perder mais. Vai? Está me ameaçando. Gabriela encarou-o, a voz saindo num fio. Estou tentando salvar você de si mesma, mas se é assim que quer, tudo bem. Considere-se avisada. Sem dar mais explicações, Dr. Álvaro saiu da sala, deixando Gabriela atônita. Tudo fazia sentido agora. Ele era um dos envolvidos, alguém dentro do hospital que ajudara a encobrir as provas. As mãos de Gabriela tremeram enquanto digitava uma mensagem frenética para Sofia, relatando o ocorrido. O que era apenas uma intuição tornou-se uma certeza aterrorizante. Eles estavam lidando com um esquema muito maior e mais perigoso do que imaginavam. Naquela noite, quando Sofia voltava para casa, um carro preto a seguiu de perto. Ela acelerou, o pânico crescendo, mas o veículo emparelhou ao lado e, num movimento brusco, jogou o carro dela contra a mureta da estrada. Sofia perdeu o controle e o carro rodou antes de bater violentamente. A cabeça dela bateu no volante, e a última coisa que viu antes de perder a consciência foi a silhueta de um homem de terno saindo do carro preto. Gabriela recebeu a notícia no meio da madrugada. Correu para o hospital, o mesmo lugar de onde havia sido expulsa. Encontrou Sofia na sala de emergência, com cortes profundos no rosto e uma fratura no braço. O medo e a raiva se misturaram em seu peito. Foi um aviso, murmurou Sofia, a voz fraca. Eles sabem que estamos perto de descobrir a verdade. Querem nos silenciar. Não vão conseguir, sussurrou Gabriela, apertando a mão de Sofia com força. Você vai se recuperar, e nós vamos enfrentar isso juntas. A tensão no ar era quase insuportável. Elas sabiam que as coisas só piorariam a partir dali. Com Sofia hospitalizada, Gabriela sabia que precisava agir sozinha. Foi até o presídio no dia seguinte e, durante a visita a Rafael, contou a ele sobre o acidente. Você precisa desistir, Gabriela, disse Rafael, com a voz trêmula, o desespero em cada palavra. Não quero mais isso. Eles vão te matar. Vão acabar com todos nós. Eu não suporto mais a culpa. Tudo isso é por minha causa. Não. Gabriela balançou a cabeça.
os olhos brilhando com uma intensidade que Rafael nunca tinha visto antes. Isso não é culpa sua. É culpa de um sistema que destrói vidas, e eu prometi que iria até o fim. Sofia também prometeu. Um silêncio se estendeu entre eles, denso como a escuridão. Então, no impulso, Rafael colocou as mãos no vidro que os separava e olhou fundo nos olhos de Gabriela. Eu te amo, Gabriela. Eu nunca deveria ter deixado isso acontecer. Se algo acontecer com você, eu nunca vou me perdoar. Nada vai acontecer comigo. A voz dela era um sussurro resoluto. Nós vamos provar sua inocência, e depois, nós vamos ficar juntos, fora daqui. Quando Gabriela se afastou, a determinação pulsava em suas veias. Precisava encontrar mais provas, precisava garantir que a testemunha não recuasse, e, mais do que tudo, precisava estar preparada para enfrentar o pior. Não havia mais espaço para recuos, era tudo ou nada. O salão do tribunal estava lotado. Todos os olhares se voltavam para Gabriela e Sofia quando entraram, cada par de olhos refletindo uma mistura de curiosidade, dúvida e hostilidade. Aquele momento era tudo pelo qual haviam lutado nos últimos meses. Um único depoimento poderia ser a diferença entre liberdade e desespero. Rafael, algemado e com um semblante abatido, foi conduzido ao banco dos réus. Seu corpo parecia mais magro, os olhos mais fundos, como se a alma estivesse se esvaindo aos poucos. Mas ao ver Gabriela e Sofia sentadas na primeira fileira, algo nele se reacendeu. Uma pequena chama de esperança que se recusava a morrer. O juiz, um homem idoso de expressão severa, pigarreou antes de começar. Estamos aqui para revisar o caso de Rafael dos Santos, condenado a 20 anos de prisão pelo homicídio do empresário Ricardo Moreira. A defesa solicitou esta audiência extraordinária com base em novas provas que, segundo alegam, indicam a inocência do réu. O olhar do juiz se voltou para o advogado de Gabriela e Sofia. Prossigam com a apresentação das novas evidências. O advogado se levantou, ajustando os papéis à sua frente. Meritíssimo, apresentamos aqui um depoimento de uma nova testemunha, um ex-colega de trabalho do empresário assassinado. Ele afirma ter visto outra pessoa no local do crime, alguém que não foi identificado na investigação inicial. Além disso, temos novos dados forenses que demonstram que as digitais encontradas na arma do crime foram inseridas posteriormente, provavelmente plantadas para incriminar o réu. Um burburinho se espalhou pelo tribunal, o sussurro subindo em volume até o juiz bater o martelo na madeira. Ordem no tribunal. O advogado fez um sinal e a porta dos fundos se abriu. A testemunha, o garçom de meia-idade, entrou nervosamente, as mãos trêmulas enquanto segurava uma bíblia para prestar juramento. O olhar dele varreu o ambiente, visivelmente desconfiado, como se esperasse que algo terrível acontecesse a qualquer momento. Pode começar, senhor. Conte ao tribunal o que viu naquela noite. Ele limpou a garganta, olhando fixamente para o chão. Eu vi o senhor Ricardo discutindo com alguém no escritório da empresa. A voz saiu trêmula. Não sei quem era, mas não era o Rafael. Ele estava de costas para mim. Mas ouvi gritos, ameaças, e então ouvi um disparo. Gabriela prendeu a respiração. Cada palavra da testemunha era como um alívio para a tensão acumulada no peito. Você informou isso à polícia na época? Questionou o advogado, sua voz calma e firme. O garçom hesitou, então balançou a cabeça. Eu tentei, mas depois, um homem veio até minha casa, disse que se eu falasse mais alguma coisa, seria o fim para mim. Minha família, meus filhos. Eu não podia arriscar. Gabriela trocou um olhar com Sofia. Estavam tão perto, e ao mesmo tempo parecia impossível alcançar a justiça. O juiz olhou para o promotor, que até então mantivera uma expressão séria e impenetrável. Meritíssimo, isso não passa de uma tentativa desesperada de desqualificar um julgamento justo. Essa testemunha não foi incluída no processo original porque não havia credibilidade. O promotor lançou um olhar de desprezo ao garçom. E agora, depois de tanto tempo, resolve aparecer com uma história que ninguém pode verificar? Isso não é verdade. Sofia se levantou impulsivamente, a voz ecoando pelo tribunal. Ele está dizendo a verdade. Vocês forjaram as provas.
Afastaram testemunhas, fizeram de tudo para manter Rafael na prisão. O juiz a silenciou com um olhar severo. Ordem no tribunal, disse ele mais uma vez, antes de se voltar para o promotor. A defesa apresentou provas forenses que corroboram o que a testemunha disse. Se quiserem refutá-las, terão que apresentar algo mais sólido do que alegações vagas. O promotor, visivelmente irritado, se levantou. Meritíssimo, peço permissão para chamar uma testemunha que deve esclarecer o caráter desta nova evidência. O silêncio caiu novamente no tribunal. A porta lateral se abriu, e, para o choque de Gabriela, Dr. Málvaro entrou na sala. Ela sentiu o sangue gelar. O que ele estava fazendo ali? O que está acontecendo? Murmurou Gabriela, as palavras saindo como um sussurro atordoado. O promotor deu um sorriso gélido, se dirigindo ao tribunal. Este é o Dr. Álvaro, renomado médico e mentor da doutora Gabriela. Ele tem algo a dizer sobre as investigações paralelas conduzidas pela defesa e sobre como as provas foram manipuladas. Isso é mentira. Gabriela se levantou abruptamente, mas foi contida pelo olhar severo do juiz. Ordem, doutora. Ele se voltou para Dr. Álvaro. Continue. O médico começou a falar, seu tom frio e calculista. Eu acompanhei a situação de perto, já que Gabriela foi minha aluna por muito tempo. Infelizmente, a obsessão dela com esse caso a levou a cometer erros. Sei que ela falsificou informações para tentar reabrir o caso de Rafael. Ele olhou diretamente para Gabriela, como se a desafiasse. E agora está colocando todos nós em risco. Gabriela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A sala começou a girar. Era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Sofia agarrou a mão dela, tentando lhe passar algum apoio. Isso é mentira! Gabriela gritou, lágrimas de raiva e frustração escorrendo por seu rosto. Eu nunca falsifiquei nada. Ele está tentando me incriminar. O juiz observou a cena em silêncio, então se virou para o promotor. O depoimento dessa testemunha não foi protocolado corretamente e, portanto, será desconsiderado. O caso permanecerá aberto para investigação. Gabriela ofegou, tentando entender o que aquilo significava. Não era a vitória que esperava, mas pelo menos o caso não seria encerrado. Havia uma chance. Naquele instante, a porta da sala se abriu mais uma vez, e um homem entrou apressado. Era o chefe de segurança da empresa onde o empresário Ricardo fora morto. Ele estava pálido, suando e ofegante. Meritíssimo, eu tenho algo a confessar. A voz dele era trêmula, como se a qualquer momento fosse colapsar. Eu fui forçado a esconder provas. Provas que inocentavam Rafael. O verdadeiro assassino é o sócio de Ricardo, Eduardo Vasconcelos. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo repetidas vezes. Silêncio no tribunal. Gabriela observou, atônita, enquanto o homem entregava as provas suprimidas, gravações de áudio que captaram a discussão entre Ricardo e Eduardo, seguidas pelo som do disparo e da fuga do assassino. As fitas que desapareceram misteriosamente haviam reaparecido. O juiz examinou o material e, depois de uma pausa tensa, se dirigiu ao tribunal. À luz das novas provas, ordeno que o réu, Rafael dos Santos, seja libertado imediatamente. Ele olhou para Rafael. O senhor foi vítima de um erro gravíssimo da justiça, e eu, sinceramente, lamento por isso. O alívio, misturado ao choque, encheu o peito de Gabriela e Sofia. Elas se abraçaram, lágrimas de felicidade e alívio escorrendo. Rafael olhou para Gabriela, a expressão de incredulidade se dissolvendo em um sorriso emocionado. No momento em que foi libertado das algemas e correu para os braços de Gabriela, o tempo pareceu parar. Eu disse que íamos conseguir, sussurrou ela, os olhos encontrando os dele. Eu disse que provaríamos sua inocência. E conseguiu. Rafael a abraçou com força. Você nunca desistiu de mim. Mas enquanto se abraçavam, ambos sabiam que a luta ainda não tinha acabado. O verdadeiro assassino estava à solta, e aqueles que tentaram incriminar Rafael não desistiriam facilmente. A liberdade dele era só o começo de uma nova batalha. Uma batalha para reconstruir suas vidas, e talvez, um dia,
finalmente viver o amor que tanto lutaram para proteger. Continua no próximo episódio, queridas amigas e amigos. Muito obrigada por estarem aqui até o final. Cada minuto que vocês passam comigo faz toda a diferença. Eu espero que tenham se sentido inspirados e que este vídeo tenha trazido alegria ao dia de vocês. Então, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E nos vemos no próximo vídeo, com mais momentos especiais para compartilhar. Obrigada de coração e até logo. Que a vez, que vamos fundar as dívidas que o mundo não pode apagar. História me toca o coração. Cada lágrima, uma nova canção. Quem nunca se